Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo em Seminário dos Ratos, da grande Lígia Fagundes Telles. Oi? Um livro e tanto, né? Cheio de camadas. Exato. A gente tem aqui uns trechos das histórias, comentários críticos, pós-fácil, notas sobre a Lígia. Sim, bastante material pra gente explorar. A ideia é tentar desvendar essa atmosfera única que ela cria, sabe? Como ela mexe com a nossa cabeça, com as ansiedades sociais, com o que é real ou não. Uhum. E sempre com o apoio dessas análises, né? Que ajudam a iluminar um pouco. Porque é impressionante como ela junta o banal, o dia a dia, com umas coisas muito bizarras, né? De um jeito que corta, faz a gente pensar o que está rolando por baixo. Pois é. Bom, vamos lá. Vamos sim. Ali já tinha essa habilidade incrível de explorar as entrelinhas, sabe? Essas zonas de sombra, de dúvida. É aí que tá a força, eu acho. Total. Para começar, que tal as formigas? Duas primas, né? Dividindo um quarto de pensão. Super normal, Sim, a banalidade pura. Até que até que elas acham um esqueleto minúsculo de anão. E a coisa piora. piora muito. Os ossos parecem se mexer sozinhos. Que arrepio! E a reação de uma delas, Deus me livre, tem um nojo de osso, ainda mais de anão. É visceral, né? Muito. E as formiguinhas ruivas, parecendo montar o esqueleto de novo durante a noite. É uma imagem, nossa, Perturbador é pouco. exatamente. E isso conecta perfeitamente com o que o José Castelo chama de cheiro do estranho, sabe? Que tá ali, escondido no comum. Não é fantasia pura, então. Não, não é. É algo mais sutil, uma perturbação que nasce do real. As formigas agem com um propósito quase humano e depois a trilha some. Como se quisessem apagar os rastros. Uma realidade instável. Isso. Uma realidade que vaza, que não é segura, e essa sensação de ameaça disfarçada, ela aparece em outros contos também. Como em O Hotel, aquele rapaz que chega. Sim, no hotel de idosos, o porteiro já avisa, cuidado, eles não gostam de gente nova, ressentem sua vitalidade. Uma hostilidade velada. E o elevador, dourado, mas descrito como gaiola. Exato. E a frase do funcionário, os fantasmas somos nós. Pronto, o clima tá feito. Sinistro a partir do comum. Mudando um pouco o foco, mas ainda nessa linha do perturbador. Memória, culpa, a sauna. Ah, sauna. Forte demais. A gente acompanha os pensamentos do pintor, né? No meio do vapor. Isso. E ele fica remoendo o passado. A Rosa, a esse, que sacrificou tudo por ele. Vendeu a casa para ele viajar, para o aborto. Que peso, né? E ele contrasta isso com a Marina, a esposa atual. Rica, crítica. E as lembranças que vêm são, nossa, a venda da casa, a confissão dele. Tipo, será que nunca amei ninguém além de mim mesmo? Mas nem eu me amo? E aquela imagem da Rosa segurando a laranja, como se fosse o mundo dele ali. É de uma sensibilidade. É um mergulho na consciência pesada, né? Sem filtro. Totalmente. E a análise do Castelo sobre a sauna como esse espaço de meia-luz, onde as verdades fragmentadas vêm à tona, Faz todo sentido. faz. A memória não é um filme claro, né? São fantasmas que assombram o presente. E tem a ver com aquela ideia da Lígia, dos vasos incomunicantes. Sim, a ideia de que passado e presente, ficção e realidade se misturam, se alimentam ou se drenam. E outro crítico, Péricles Eugênio da Silva Ramos, ele nota justamente isso. A capacidade dela de encarnar personagens tão diferentes, como esse artista atormentado. Falando em memória fragmentada e tormento, WM é outro soco no estômago. Nossa, WM, pesado. As lembranças do Vlado sobre a irmã, a Wanda. Tudo quebrado, confuso. A obsessão dela com as iniciais W e M. Marcar tudo. E ele era cúmplice, né? Era. E a dúvida é que fica: quem era o paciente na terapia? Ele, ela, os dois? E o trauma da morte da Wing, a amante dele, ligado à possessividade da Wanda. Aquela frase, Wanda vai pedir, vai implorar, mas não abra. Que coisa! É, e a própria inversão W e M, como ele via no espelho, já sugere essa confusão de identidade, né? Total. Ali a gente vê a Lígia mergulhando fundo nas feridas psicológicas, sabe?
Trauma familiar, a memória que engana, a identidade que se dissolve, temas que a crítica sempre destaca nela. Ela não dá respostas fáceis, né? Nunca ela joga a gente no meio da complexidade, do não dito. E as ansiedades sociais, a pressão do mundo. Isso aparece bastante também. Tem aquela professora aposentada. Ah, sim, no conto sem título nomeado, mas que tem essa personagem marcante, esperando na fila do cinema, né? Isso. E ela é um resumo de várias angústias. O medo de envelhecer, é duro envelhecer, ela pensa. A solidão, o choque com o mundo mudando. O consumismo gritando beba Coca-Cola, a mídia mais explícita, a falta de modos das pessoas. O homem cuspindo o caroço de tangerina, ela se sente totalmente fora de lugar. Todas me esqueceram. E tem aquele conflito interno dela, né? Julga a amiga Mariana por refazer a vida, mas ao mesmo tempo revela as próprias frustrações. Virgem, senhor diretor. É um retrato da perda de controle, do medo do julgamento. Muito atual, de certa forma. Com certeza. O Castelo até menciona que na época da ditadura leram muito Seminário dos Ratos como metáfora política. Faz sentido, né? Aquele seminário. Faz, mas a crítica da Lígia parece mais ampla, né? Pega as normas sociais, a cultura de consumo, as pressões psicológicas que vão além de um momento histórico. A própria biografia dela mostra esse engajamento com a condição humana no Brasil. E aí a gente chega no conto que dá nome ao livro, Seminário dos Ratos. A premissa já é genial de tão absurda. É quase uma piada de humor negro, né? Uma reunião de autoridades pomposa para discutir como eliminar os ratos. E os próprios ratos invadem e dominam tudo. É o cúmulo da ironia. E a cena final, o assessor de relações públicas, todo engomadinho, escondido na geladeira, com o dedo na fresta para não sufocar. Que imagem poderosa. Muito forte. Ilustra perfeitamente essa inversão de poder, o colapso da ordem, que a gente vê ecoando em outros contos. Como a ameaça dos idosos em um hotel. Exato. Ou as dinâmicas de poder psicológico em A Sauna, ou mesmo em Tigrela. Aquilo que parecia sólido, a burocracia, a razão, as aparências, de repente se mostra frágil, vulnerável ao caos que vem de onde menos se espera. Dos próprios ratos que eles queriam controlar. E por falar em controle e caos, Tigrela. Ah, Tigrela, que conto! A Romana e a relação dela com a tigresa. Intensa é pouco. É quase doentia. Simbiótica, talvez. A Tigrela parece quase humana, gosta de bar, de joias, tem ciúmes, percebe os casos da dona. E parece até antecipar os pensamentos suicidas da Romana. É muito louco. E aqueles detalhes, a sombra da grade do terraço parecendo uma armadilha sobre a Tigrela. E a Romana pensando no fio dental. Se um dia me comer, sabe onde encontrar o fio. Arrepia. Completamente. Ali já borra todas as fronteiras ali. Humano, animal, sanidade, loucura. A gente fica sem saber. É a Romana projetando tudo na tigresa ou a Tigrela tem mesmo essa percepção quase sobrenatural? Exato. E essa tensão constante de controle, afeto e uma violência que está ali pronta para explodir. Quem domina quem? Ou as duas estão presas? Fica no ar, né? Em contraste total, tem a obsessão de aniversário, a pomba enamorada. A pomba enamorada. Outro tipo de obsessão. Bem diferente. Totalmente. Ela persegue um antenor de um jeito que dá até vergonha alheia, né? Tricota suéter verde no calor, manda carta, pede pro amigo fingir ser locutor de rádio. Apela até para Santo Antônio. Esconde o menino Jesus para forçar o santo a ajudar. É quase cômico, se não fosse trágico. E a rejeição dele é brutal. Empurra ela pro ônibus lotado, fim. Pois é, isso mostra a versatilidade da Lígia, né? A obsessão pode ser assim, tragicômica, patética. Ou pode ser profundamente perturbadora, com violência escondida, como a gente viu em W, ou sentiu em Tigrela. Exatamente. Ela explora todo o espectro dessas fixações humanas. Ufa! Que viagem por esse universo da Lígia, hein? Um mundo onde o comum vira estranho num piscar de olhos. Onde a memória é um labirinto cheio de culpa. A sociedade pressiona por todos os lados. E as obsessões podem consumir tudo. Aquela história que o Castelo conta da Lígia com o motoqueiro. O susto, o medo virando fascínio e ela soltando um "eu te amo" do nada. Parece mesmo resumir a leitura desses contos, né? A gente fica entre a repulsa e a atração pelo estranho, pelo incômodo. No fim das contas, qual é a grande sacada aqui?
o que fica? Olha, eu acho que o que fica é a maestria dela em nos fazer olhar para onde a gente normalmente desvia o olhar, sabe? Para as entrelinhas? Exato. Para as entrelinhas, para a profundidade psicológica, como a crítica toda Hélio Pólvora, Paulo Rony, Péricles Eugênio da Silva Ramos, tantos outros sempre apontou. Ela questiona a realidade, a percepção, mas sem cair na fantasia fácil. Não é escapismo. De jeito nenhum. O estilo dela é mais contemplativo. Trabalha na penumbra, como diz o Castelo. Revela ambiguidades, verdades que incomodam, não certezas. É a imaginação dela criando uma realidade própria, muitas vezes sombria, melancólica até, mas sempre pulsante. Humana demais. Perturbadoramente humana. Então, para a gente fechar, fica uma provocação. A Lígia cria esses personagens assombrados pelo não dito, por verdades ocultas, culpas, medos que corroem por dentro. Uhum. Pensando nessas histórias que a gente conversou. Que não ditos, que ansiedades escondidas da obra dela será que ainda ecoam hoje na nossa vida? Boa pergunta. Quais seriam os nossos ratos, as nossas formigas de hoje em dia? Aquelas coisas que talvez sutilmente vão alterando, invadindo a nossa realidade sem a gente perceber direito.